paz. Queridos, deixa aí em Lucas, vamos conversar um pouquinho antes. Nós precisamos pensar, nós precisamos nos dedicar na vida cristã. Nós cantamos alegres e felizes e vibrantes a respeito de vamos ganhar o mundo, vamos deixar, essa força, essa juventude dentro de nós. E aqui eu acredito que todos são jovens, pelo menos dentro de uma alma jovem, eu acredito que todos são jovens aqui. Amém? Amém. Ó, a Bianca desceu de rapel, no nosso rapel, né, Bianca? Bianca estava lá e desceu de ponta cabeça. Não teve coragem, né, Bianca? Mas foi muito gostoso lá o nosso rapel. E aí, então nós saímos daqui cantando e alegres e vamos mudar esse mundo, nós vamos fazer, nós vamos acontecer e nós vamos. E aí quando nós chegamos em algumas coisas simples que Deus nos coloca, como por exemplo, oração. O nosso grande desafio de mudar o mundo, de mudar a história, de mudar, ele muitas vezes para num simples ato de guardar um pequeno tempo para orar e falar com Deus. Já parou para perceber? Como somos atacados quando diz respeito à oração. Nós vamos bater aqui esse mês a respeito disso. Nós vamos cutucar esse mês. Nós vamos repetir esse mês várias e várias vezes. Será que você tem orado o suficiente? Será que você tem feito o suficiente quando diz respeito à oração na sua vida? Bom, eu acredito que eu não. Eu acredito que eu preciso orar mais. Mas o que acontece, queridos? O que acontece, irmãos, é que nós ainda não entendemos a seriedade e o motivo das nossas orações. Nós ainda não entendemos que a oração, ela faz primeiro bem para mim. Nós estamos imaginando muitas vezes que a oração é algo que faz bem a Deus. Então eu preciso hoje presentear Deus com as minhas orações. Não é assim? Deus está esperando ansiosamente pelas minhas orações, porque quando eu orar, quando eu me ajoelhar, ou quando eu me prostrar diante de Deus, Deus vai se sentir bem, Deus vai ter ali uma recarga de energia, uma recarga de força, eu preciso alegrar o dia de Deus hoje orando. É uma coisa que vem na nossa cabeça, mas está completamente errada, porque a oração, ela faz bem a nós, a oração faz bem a você, a oração faz bem ao nosso coração. A oração nos faz parar, refletir e entender quem Deus é e quem nós somos. Nesse texto de Lucas 18, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto ele fala a respeito de oração. E é muito interessante os contrastes que Deus dá aqui na sua palavra a respeito, colocando todo esse assunto aqui em pauta. Diz assim, Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, queridos, quando nós
lemos esse texto, a palavra de Deus ela começa, e Jesus ele começa nos ensinando aqui uma grande verdade e uma lição a respeito de orar. E muitas pessoas, elas vão pegar a questão dessa viúva, e olha, eu te garanto que não existe nada mais frágil quando nós olhamos para esse texto do que uma viúva. Uma viúva tendo um adversário que bate contra ela, contra um juiz. Se você já teve contato, sabe, eu não generalizo, claro que não, conheço juízes que são pessoas humanas, que entendem a diferença entre o ser um juiz, a sua profissão, e ser um homem normal em relação ao seu próximo. Mas eu também conheço alguns juízes que acham que a profissão de ser juiz, enfim, esse cargo que eles têm, é algo que os deixa acima do bem e do mal. E aqui o que nós vemos é justamente um juiz dentro desse padrão, um juiz iníquo que passa por cima de todas as pessoas e que não teme a Deus. Tamanha a prepotência desse homem, não teme a Deus e não teme homem algum. Ele simplesmente passa como um rolo compressor em cima de todas as pessoas. E aí nós temos a visão aqui de uma viúva, uma pobre viúva, que vai e pede incansavelmente, ela insiste, ela pede, ela persiste, ela está persistindo, insistindo e falando vezes após vezes com o juiz. Juiz, julga a minha causa, juiz, julga a minha causa, juiz, não se esqueça de mim, juiz, julgue a minha causa. E aí quando nós lemos esse texto, nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Nós precisamos entender aquilo que Deus está nos ensinando. Deus sempre quer nos ensinar algo. Sempre que você ler a palavra de Deus, sempre que você abrir a palavra de Deus, sempre que você gastar tempo com a palavra de Deus, acredite nisso. Naquele momento, Deus está tentando te ensinar algo. Algumas vezes, se a sua mente ela vai longe, e aí você começa a ler a palavra de Deus e começa a viajar e pensar em outras coisas, e você não aprende nada e fala, puxa, mas a palavra de Deus é algo tão difícil, eu não consigo entender nada. Traz de volta o seu pensamento, traz de volta a sua compreensão ali para a palavra de Deus, peça que o Espírito Santo de Deus te ajude a compreender todas as coisas, e acredite, você vai entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a carta de Deus para você. Então ele não escreveu, ele não inspirou a palavra de Deus para que fosse um enigma. Mas ele inspirou a palavra de Deus para que você se dedicasse. Não é assim, folheio ali, eu já entendo todas as coisas. É preciso de um pouco de dedicação. Bom, e quando nós lemos então essa passagem, algumas coisas vêm em nossa mente e alguns ensinamentos, nós precisamos entender o que ele está querendo nos ensinar, qual é a verdade que ele está tentando nos passar. Já sei, claro, insistir, persistir, não é essa a ideia? Perseverança. Quando nós, no mundo, principalmente no mundo cristão, no mundo religioso, né, nesse nosso mundo cristão, quando nós pensamos em perseverança, nós estamos pensando em alguma coisa que é boa. Pode parar para perceber, pode parar para ver. Quando você imagina persevera, ou quando alguém fala para você, estou perseverando em oração, o que você imagina? Que provavelmente a pessoa está fazendo como aquela viúva. Ele está de joelho, e ele está orando, e ele não vai levantar o seu joelho dali enquanto ele não conseguir aquilo que ele está pedindo a Deus. Perseverança. Nós precisamos perseverar. Em partes, isso é a mais pura verdade. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ser pessoas que perseveram, que tentam. Queridos, não existe como você vencer se você não perseverar. Não existe como você ir além se você não perseverar em algo. Não existe como chegar no final, por exemplo, de um ano e dizer, eu consegui manter o meu regime, eu consegui manter meus exercícios físicos, eu consegui todas essas coisas sem perseverança. É preciso perseverar. E no trabalho, e na escola, e nos estudos, enfim, na família, nós precisamos perseverar. Perseverança é um segredo de Deus para nós. Mas será que a palavra de Deus está nos ensinando a perseverar, sendo
insistente com Deus nas nossas orações para mudar um pouquinho o coração de Deus? Sabe, irmãos, mulheres, nós vemos aqui que essa viúva, ela entendeu o conceito de perseverar, e a perseverança dela estava correta. Ela tinha uma causa com o juiz, e ela foi corajosa. Muitas pessoas não teriam coragem de chegar na frente do juiz e dizer: olha, eu preciso que você... Não teriam coragem. É engraçado quando você entra num lugar onde você não tem muito controle, onde você não tem muita intimidade, você perde um pouco o passo ali. É diferente dos advogados, enfim, as pessoas que trabalham nessa área, eles entram com intrepidez ali na frente, fazem a sua defesa, né? Nós temos advogados aqui. Mas você que muitas vezes não está acostumado, quando você entra ali, você fica meio, sabe, meio sem graça. Eu fui uma vez defender lá para uma causa do Verdade Bíblica, o presbítero Wagner, estava como doutor Wagner lá na hora. E ali diante do juiz, o presbítero Wagner sentado, dizendo: olha, nós não aceitamos, nós queremos, nós isso, nós aquilo. E quando o juiz olhava para mim, eu ficava assim: e agora? O que eu falo? É, isso, tá certo. E aí o presbítero Wagner me cutucava e falou: não fala nada, você não tem que falar nada. Eu sou advogado aqui, você fica quieto. Mas é aquele sentimento. Mas aqui nós temos uma mulher corajosa. Mulheres, vocês são corajosas. Mulheres, vocês são corajosas. Oh, que bênção. Achei que vocês não iam ter coragem de dizer isso. Vocês são corajosas. Vocês encaram tantas coisas. Vocês encaram uma tripla jornada, quádrupla jornada. Eu nem sei mais o que vocês estão inventando. Vocês têm uma cabeça que não para um minuto. É uma loucura. Está lá minha esposa. De vez em quando, a minha esposa, uma coisa interessante. Por exemplo, eu fico dado a mão para ela ali, e ela fica com o seu dedo indicador mexendo constantemente. Aí um dia eu falei para ela, Érica, o que é isso? Você não para com esse dedo, é um tique. Ela falou: não, eu estou escrevendo algumas coisas, estou lembrando de algumas coisas, eu vou escrevendo, né, vou falando na minha cabeça, e ao mesmo tempo vou mexendo o dedo como se eu estivesse escrevendo numa agenda. Eu falei: gente, que pirada, que isso? Eu sou uma mulher para entender uma mulher, porque o homem não vai entender isso jamais. E é assim, a cabeça vai a milhão e tudo mais. E a coragem, vocês têm coragem? É isso que nós vemos na vida dessa viúva. Porque ela é a expressão máxima da fragilidade. Existe uma coisa mais frágil do que uma viúva, que está precisando da ajuda de um juiz, que o juiz olhe para a causa dela. Eu não consigo ver nada mais frágil do que isso. Em contrapartida, existe algo com mais força, com mais poder naquele momento humano do que um juiz iníquo. Quer dizer, um juiz ainda que não tinha um caráter como deveria ter. Não existe. Mas aquela mulher era uma mulher corajosa. A ponto de Jesus olhar para ela e trazê-la como um exemplo a respeito da persistência. Talvez os homens iam dizer: deixa disso. Deixa, os doutores vão resolver nossa causa. Não adianta. Ele vai acabar me prendendo se eu continuar insistindo com ele. Mas ela teve coragem. Para orarmos, é preciso ter coragem. Para termos uma vida de oração, precisamos ter coragem. Mas coragem para abrir a boca e falar? Para abrir a boca e falar, você não precisa de coragem. Mas para viver uma vida de oração, para tomar essa decisão diante de Deus, a decisão de que você será alguém que se coloca diante dele, não com prepotência, mas se coloca diante de Deus com humildade, sim, é preciso ter coragem. Mas tem mais coisa que essa mulher nos ensina, em relação à persistência, por exemplo. Ela persiste, ela vai, isso é um detalhe que só as mulheres têm. Sabe, quando a mulher ela quer fazer algo, ela quer que o homem faça algo, ela tem alguns jeitinhos peculiares de conseguir aquilo que ela está querendo.
Por exemplo, ela pode olhar para a sua cara e dizer, faça agora. Tem algumas mulheres que são assim. Eu já vi alguns homens ficando meio sem jeito, é porque provavelmente lá em casa a coisa mais ou menos vai, você esqueceu, agora, vamos. Não, já, eu estou vendo aqui o São Paulo vai ganhar, o Fabuloso ele vai fazer um gol lindo, quase de placa, uma coisa assim, fabulosa. Não, é agora. E aí o homem vai. Mas eu não gosto muito desse tipo, não. Eu gosto de uma passagem que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Essa passagem para mim é melhor. Então, por exemplo, a minha esposa. Vou usar aqui minha esposa mais uma vez como ilustração. A minha esposa tem um jeitinho da viúva. É o jeito da viúva. Não, ela não fica pegando no meu pé tanto. Mas ela escreve checklist. Sabe, eu nunca tinha nem, de verdade, gente, eu acho que eu venho de Suzano, meu avô era caipira do mato, a minha mãe, nós temos um linguajar em nossa família que é só da nossa família, sabe? Então, por exemplo, nós não falamos cachorra, nós falamos cachorra, e a minha esposa, quando entrou, falou assim, mas por que todo mundo da sua família fala cachorra? Eu falei, não é cachorra? Você está falando sério? Eu sempre pensei que fosse cachorra. Denis, por favor, é cachorra. O feminino de cão ou cachorro é cachorra. Ou então fala cadela, porque nós temos vários animais. E eu sempre, aquela cachorra, eu tive uma cachorra. Não fala. Então nós temos assim um linguajar peculiar, que é do mato, é caipira. Vamos alumiar, vamos não sei o quê. Enfim, é umas coisas que... Pior que alumiar tem lá na Bíblia, tá certo, né? Minha avó era sofisticada, ela nem sabia, ela achava que era caipira, coitada. Mas a minha esposa, eu nunca tinha esse negócio de checklist, que negócio de checklist é esse? E a minha esposa fez relações públicas e tal, morava em São Paulo, não está acostumado com esse negócio de roça. E a minha esposa, quando eu casei com ela, foi interessante porque na nossa lua de mel, e nós ainda estávamos, assim, não tínhamos ainda compartilhado algumas coisas. Normalmente, quando eu ia viajar, era assim. Eu pego a mochilinha e penso, isso, coloco a mochila e lá vamos nós. E se faltar, faltou. Faltou uma meia, repete. Faltou, não, deixa isso para lá. E, enfim, você vai caminhando e vai caminhando. Quando foi na nossa lua de mel, a minha esposa chegou e falou assim, aqui está um checklist para você. O quê? Um checklist. Como assim um checklist? Checklist. Você vai ticando as coisas que você colocar na mala para a nossa lua de mel. E eu fiquei impressionado com aquilo. Porque era assim, uma camisa se fizer calor, uma camisa se fizer frio, uma camisa para uma ocasião assado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bermudas. Eu nem tenho tanta bermuda assim. E tal, cuecas, meias, tantos pares, uma marrom, uma preta, tal. Checklist, gente. Checklist. Você sabe o que é checklist? Fale com aquela mulher. Ela sabe o que é checklist. E eu, com todo aquele negócio, e assim, aquilo passou para o nosso casamento. Então hoje, a minha mulher não é aquela que fica insistindo, como essa mulher do juiz. Não. A minha mulher, ela escreve checklists. Então, eu chego de manhã, falo, querido, está aqui um checklist para hoje. E aí ela me liga, docemente, na hora do almoço. Oi, querida. Fala, meu amor, tá com saudade? Ela, não, tô, claro, sim, tô com saudade de você. Mas é para te lembrar do seu checklist. Falei, pode deixar, eu vou fazer. E eu vou protelando, procrastinando as coisas. Algum homem aqui passa por mais ou menos? Passa por isso, João? Sabe como eu me sinto então? E aí daqui a pouco ela me liga à tarde. Ô, querida, escuta, o seu checklist. Então, num dia ela liga 2 vezes. No dia seguinte, que eu não fiz o meu checklist, que ele aumenta, aí ela liga 4 vezes. No outro dia ela liga 5. E aí, queridos, eu chego num momento que eu falo, quando toca o telefone, eu já nem atendo, eu corro, faço o checklist e ela consegue o que ela quer. Porque ela persiste, ela insiste. Será que você tem persistido? Será que você tem insistido? Será que você tem feito isso? E aí talvez você diga, eu tenho. Eu tenho pedido para Deus, por exemplo, já faz
Olha, quase um ano que eu estou persistindo numa oração. Eu estou falando, Senhor, eu não paro de orar enquanto o Senhor não me der, enquanto o Senhor não me der. Queridos, não diz respeito essa persistência em você ser chato com Deus. Deus não está dizendo, seja chato comigo e repita várias vezes, porque talvez eu não esteja entendendo o que você está dizendo. Não é meio ilógico? Pense comigo por um instante. Não é meio ilógico? Será que você precisa orar tantas vezes para a sua oração chegar no céu? Será que você precisa insistir tantas vezes para Deus ceder a sua petição? Será que Deus precisa ser incomodado, persistindo e persistindo e persistindo, tantas vezes para Ele fazer aquilo que você está pedindo? Mas o texto diz, Pastor Denis, olha, eu não sei o que você está dizendo, mas está errado, porque o texto diz que ela persistia, persistia, persistia. Sim, o texto diz, mas o texto também diz que esse juiz era um juiz iníquo. O texto também diz que esse juiz não tinha um bom caráter. O texto também diz que esse juiz não era digno. Ele era provavelmente um iceberg. Não era alguém que pensava com o coração de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nosso Deus não é um Deus iníquo. O nosso Deus é o justo juiz, soberano por toda a terra, sobre toda a terra. O nosso Deus não fica deixando as coisas para amanhã. O nosso Deus sabe aquilo que você vai falar antes mesmo de você abrir a sua boca. O nosso Deus é justo. Esse é o nosso Deus. E aí nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela ideia de que se eu insistir, talvez Deus responda a minha oração, e talvez a resposta da sua oração seja não. Simplesmente não. O meu filhinho pequenininho, o Tomás, está com 2 e 5 meses. E eu acho que ele ouve mais não do que sim, pelo menos de mim. Quando ele quer subir em alguma coisa que ele não pode subir, quando ele quer fazer algo que ele não pode fazer, não. Não, Tomás, não, Tomás, não, Tomás, não, Tomás. Você pode ver que as crianças pequenas, uma das primeiras coisas que ela começa a fazer é não. Eu lembro o Leonardo, da Julie e do Leandro. Lembra, Julie? Ele fazia não logo pequenininho. Não. Não, acho que foi uma das primeiras palavras. Acho que a gente falar papai, ele falou, não. Agora, por quê? Porque nós sabemos o que é bom para os nossos filhos. Será que Deus não sabe o que é bom para você? E é interessante, meus irmãos, porque nós temos uma ideia errada e completamente errada, de que nós podemos convencer o coração de Deus. De que nós podemos mudar o coração de Deus. E talvez insistindo, e se jejuar? Ah, não, se eu jejuar eu vou mudar o coração de Deus. Sim, eu vou jejuar, eu vou fazer uma greve de fome espiritual, uma chantagem espiritual com Deus. Porque talvez se eu jejuar, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, olha, coitadinho, se eu não der o que ele está pedindo, ele vai morrer de fome, eu preciso fazer algo por ele. Não é essa a ideia. O jejum é uma outra história. Nós não estamos no mês de falar a respeito de jejum, mas o jejum, queridos, é nada mais do que você se dedicar 100% à oração, à palavra de Deus, se dedicar de tal forma que você vai se abster de todas as coisas que alimentam a sua carne, porque você só vai buscar e alimentar o seu espírito. Talvez tenha uma dúvida na sua cabeça agora. Quer dizer que aquele jejum de chocolate que eu fazia não adiantou nada? E o jejum da Coca-Cola não virou? Não virou, não adiantou. Jejum do chocolate não é ideia. E o jejum da Coca-Cola? Também não. Não é essa a ideia. Não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Não, nós não podemos fazer isso, porque o nosso juiz não é iníquo.
O nosso juiz, ele não fica procrastinando. O nosso juiz não fica brincando de esconde-esconde conosco. O nosso juiz, ele é justo e poderoso. E ele pode fazer por nós infinitamente mais daquilo que você pediu ou sequer pensou. Esse é o nosso Deus. E aí nós ficamos naquela, Senhor, mas eu preciso convencer Deus. E eu não vou levantar o meu joelho enquanto Deus não me ouvir. E eu não vou começar a comer enquanto Deus não me ouvir. E queridos, não é essa a ideia. A ideia é entendermos quem é Deus e quem nós somos. E algumas vezes as coisas não saem como nós pensamos. E Ele mesmo, Ele diz aqui, versículo 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. E ele estava dizendo o quê? Que ele não teme a Deus, nem respeita homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. Interessante que a palavra molestar, tem no grego, ela tem a ideia de um soco no meio do nariz. O que esse juiz está falando é o seguinte, eu vou fazer o que essa viúva está pedindo, antes que ela venha aqui e faça uma agressão. É mais ou menos o que ele está dizendo. E aí, olha só. Aí agora o Senhor vai dizer aquilo que nós podemos esperar. Não fará Deus justiça, versículo 7, aos seus escolhidos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que ora, você que acredita na oração, você que acredita que orando você pode, não fará Deus justiça a você, as pessoas que Ele ama, as pessoas que amam a Deus? Mas pastor, eu não estou entendendo, então eu vou persistir no quê? Se Deus vai fazer, por que então eu tenho que persistir? Você precisa persistir em orar. Em tudo nessa vida nós precisamos persistir. E o que nós temos aqui é persistir nesse ato de oração. Não ser chato com Deus e querer ficar mudando a cabeça de Deus, porque acredite, a cabeça de Deus já foi mudada por você. Você é o bebê de Deus, é o filho querido de Deus, nós vamos ver isso. Nós precisamos persistir em orar. Sabe, é aquele negócio, todos os dias, e aqui vai uma dica, antes de falarmos de Deus como nosso Pai. Todos os dias você deve começar com pelo menos 10 minutos. Se você conseguir fazer isso, por 45 dias, isso vai virar um hábito na sua vida. E acredite, você vai começar a ter uma vida de oração. Então, todos os dias, você vai pegar 10 minutinhos. O que é 10 minutinhos para Deus? Não é nada, gente. Dá 10 minutinhos do seu tempo, 10 minutinhos da sua vida para Deus é tão pouco, tão pouco. 10 minutinhos. Qual é o melhor? Aqui algumas dicas. Qual é o melhor? O melhor é que esses 10 minutos aconteçam pela manhã. Logo de manhã. Bem de manhãzinha. Por quê? Porque de manhã você está livre de todas as coisas que aconteceram durante o dia. Todas as coisas. É mais ou menos assim. Se o seu dia não foi bom, seu dia foi terrível, eu fui perseguido, as coisas não deram certo, as coisas do banco estouraram, minha conta estourou, tudo deu errado, nada deu certo, tudo foi ruim hoje. Quando você for orar à noite, se você deixar para os 10 minutos da noite, a sua oração vai ser mais ou menos assim: Senhor, manda o seu fogo consumidor agora e acaba com tudo, Senhor. Tem misericórdia porque eu não aguento mais essa vida. Vida terrível essa, vida de aflição. É mais ou menos isso. Se o seu dia foi bem, os pássaros cantaram, você viu flores. Olha, dia maravilhoso, tão bom o dia. Você vai chegar e falar: ah, Deus, é tudo tão maravilhoso. Olha só, se você é palmeirense, Palmeiras ganhou de quanto? De um timinho lá da terceira divisão, 6, né? Ju, perguntei para o presbítero Marcelo, Ju. Você não se controla, você começa a falar do Palmeiras, você não se controla. Olha só, sua oração hoje, a Jusilene vai chegar hoje à noite. Olá, Senhor! É vitória, 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 vitória. Vai ser mais ou menos assim a oração dela. Agora, isso está vindo do interior.
Isso está vindo de uma oração sincera? Isso está vindo de algo sereno e verdadeiro diante de Deus? Não está, Ju, porque vai perder amanhã. E amanhã, quando perder, você vai falar: Senhor, essa vida de derrotas. Qual é a dica, irmãos? Ore de manhã. Ore pela manhã, de manhã a sua cabeça está vazia. Tudo bem, as coisas já começam, principalmente as mulheres, já dormem pensando, já acordam pensando, mas está pensando menos. Você tem mais, a casa está mais limpa para Deus. 10 minutos a mais de manhã. 10 minutos a mais. Ah, mas eu acordo 5 horas da manhã. Alguém aqui acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar? 5 horas da manhã para trabalhar? Alguém acorda antes das 5 para ir trabalhar? Tudo bem, eu não vou nem ver quem vai. 4, sei lá, mas 10 minutos a mais. Eu garanto para você, e se não der certo você me fala, eu garanto para você que no final desses 45 dias, você vai ter ganhado muito mais do que perdido. Eu garanto para você. Insista, insista, insista como essa viúva insistiu. Agora, para encerrarmos, nós olhamos então para o nosso Deus e nós pensamos: mas será que Ele vai ouvir? Será que Ele vai fazer? Será? Olha lá, querido, rapidamente, no Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13. Cento e três, 13. Diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você quer saber se Deus vai ouvir a sua oração? Você quer saber se Deus ele vai estar de ouvidos atentos à sua oração? Você quer saber se Deus vai responder a sua oração? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está olhando para você como um Deus frio, que não se envolve com a sua criação. Não é essa a visão de Deus para você. Deus está olhando para você como um pai olha para os seus filhos. E muitas vezes o meu filho, ele tem 2 anos e 5 meses, mas ele ainda não fala direito. Ele balbucia algumas coisas, ele fala papai, fala mamãe, fala guaraná, naná, ele ama guaraná, mas poucas coisas ele fala. Ele não precisa nem falar, porque a avó e a mãe, elas sabem aquilo que ele falaria ou aquilo que ele quer, antes mesmo da palavra chegar à boca, elas já estão dando. Ele olha para a chupeta, toma a chupeta. Ele olha para a mamadeira, toma a mamadeira. Ele olha e já vai recebendo as coisas. Um ser humano. Como é que Deus olha para você? Eu quero te dizer, Deus olha para você como um pai, não como um juiz. Como um pai. Então quer dizer que eu não preciso ficar sendo chato com Deus? Não. O que eu preciso? O último versículo de Lucas, ele nos diz o que precisamos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele não poderia ter dito aqui: quando vier o Filho do Homem, não achará os homens orando ou algo parecido? Por que fé? Porque, queridos, a oração, ela tem a ver com fé. Nós só oramos porque temos fé de quem é o nosso Deus. E isso tem a ver com confiança. Sabe, é orarmos confiando que Deus fará todas as coisas. É orando, confiando, tendo fé que Deus ouvirá as nossas preces. É orando, tendo fé que Deus, Ele continua sendo um pai e não um juiz que vai julgar a sua causa. É orando, tendo fé que eu não preciso convencer Deus, porque Deus já está convencido quando o sangue do Cordeiro foi colocado sobre a sua vida. Essa deve ser a nossa motivação de orarmos. A motivação de que eu confio no meu Deus. Eu confio nele como meu Pai. Eu confio que Ele está julgando as minhas causas. Eu confio
que Ele está olhando com carinho para mim. E que já nenhuma oração feita segundo a sua vontade voltará vazia. É assim que devemos orar. É assim que devemos persistir em uma vida de oração.